Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre o modernismo brasileiro. Esse movimento ele foi muito influenciado pelos movimentos da vanguarda europeia e também pelo modernismo português. Vejamos essas imagens. Nessas imagens nós encontramos a cidade de São Paulo no início do século passado. São Paulo, neste período, era considerada a capital, a cidade mais moderna de todo o país, o que vai ser fundamental para esse novo movimento. Didaticamente, e bem importante, apenas didaticamente, o modernismo brasileiro tem início em 1922 com a conhecidíssima Semana de Arte Moderna. Vejamos onde aconteceu esta semana. Os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 foram dias fundamentais para o movimento. Nesses dias, no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu a famosa Semana de Arte Moderna. Mas antes da semana, várias outras coisas, vários outros movimentos e pessoas já vinham trabalhando com o modernismo. Nós podemos citar entre os principais antecedentes da semana a volta do Oswald de Andrade, que estava na Europa e que entrou em contato com as novas manifestações da vanguarda europeia. Também temos a primeira exposição dos quadros expressionistas do Lazar Segal. Temos também os vários livros que foram lançados pelos autores que participariam mais tarde da semana. E tivemos o grande estopim, isto segundo muitos estudiosos, que foi a exposição da pintora Anita Malfatti e que nessa exposição ela foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, como nós já vimos naquele artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Vejamos agora quais são os principais representantes dessa semana, que não foi só um movimento literário, mas também um movimento de todas as outras artes. Nós temos na literatura as figuras de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Ronald Carvalho. Na pintura, nós encontramos Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti. E na música, nós encontramos a figura de Heitor Villa-Lobos. A Semana de Arte Moderna foi organizada por vários artistas e contou com o patrocínio da elite paulistana. Nessa semana, os artistas modernistas, eles também contaram com o apoio de uma grande figura já consagrada na literatura, figura essa que fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Graça Aranha, aquele pré-modernista autor de Canaã, foi quem proferiu a abertura do evento. Vejamos os principais cartazes da semana que circularam na época. Esse cartaz, desenhado por Di Cavalcanti, foi o cartaz da semana. Já esse cartaz foi o cartaz elaborado justamente para a exposição das artes plásticas, também feito por Di Cavalcanti. Mas o que será que foi essa semana tão falada até os dias de hoje? O que será que aconteceu? Qual será que foi a reação do público? Vejamos o que dizem os principais jornais da época. Foi como se esperava, um notável fracasso a récita de ontem na pomposa Semana de Arte Moderna, que melhor e mais acertadamente deveria chamar-se Semana de Mal às Artes, Jornal Folha da Noite. As colunas da seção livre deste jornal estão à disposição de todos aqueles que, atacando a Semana de Arte Moderna, defendam o nosso patrimônio artístico. Jornal O Estado de São Paulo. É preciso que se saiba que nos manicômios se produzem poemas, partituras, quadros e estátuas, e que essa arte de doidos tem o mesmo característico da arte dos futuristas e cubistas que andam soltos por aí. Jornal do Comércio. A semana foi verdadeiramente um escândalo. Logo depois da abertura proferida por Graça Aranha, Villa-Lobos acaba tendo que interromper sua apresentação debaixo de muita vaia da plateia. Em seguida, entra quem? Entra Ronald de Carvalho e lê um poema, Os Sapos, de Manuel Bandeira. A plateia fica mais nervosa ainda e começa a repetir o refrão do poema, que se assemelhava ao coachar dos sapos. Foi uma tremenda confusão.
Mário de Andrade, para dar uma forcinha, acaba recitando um poema nas escadarias do teatro. Olha só que maluquice! E para fechar toda aquela bagunça com chave de ouro, Villa-Lobos, mais uma vez, ele entra no palco de casaca todo arrumadinho, chinelo e guarda-chuva. A plateia quase veio abaixo, querendo bater nos artistas. E eles, por sua vez, ficaram muito felizes. Eles conseguiram justamente o que queriam, chocar, queriam provocar a sociedade da época e as estéticas conservadoras. Vejamos uma foto que foi tirada logo após o encerramento da semana. Nessa foto nós vemos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e o célebre Graça Aranha. Vejamos agora um fragmento do conhecidíssimo poema Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primos em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. O poema Os Sapos é uma espécie de sátira, uma crítica ao parnasianismo. Ele é uma paródia do poema Profissão de Fé de Olavo Bilac. Ao falar sapo tanoeiro, Manuel Bandeira está diretamente se referindo a quem? Ao próprio Olavo Bilac. Porque Bilac, lembre-se, ele sempre dizia que o artista tinha uma tarefa muito parecida com a do artesão. O poeta era o artesão da palavra. E o sapo cururu nada mais é do que o próprio poeta moderno, mais simples, livre de todo o artificialismo do poeta parnasiano. Vejamos quais são os principais desdobramentos dessa semana. Vários grupos, movimentos e revistas começaram a circular nessa época. Entre as revistas nós temos Claxon em São Paulo, Estética e Festa no Rio de Janeiro, a Revista em Minas Gerais e a Revista Antropofagia em São Paulo. Entre as revistas destacam-se a revista Claxon, que vem do termo em francês buzina, e era justamente o que eles queriam, fazer barulho, provocar a sociedade. E ela foi a pioneira, a primeira a lançar as inovações modernistas. E a revista Antropofagia, que trazia como marca central o desejo de devorar as outras culturas. Para entendermos melhor o que foi todo esse período, o que foram essas revistas, vejamos quais são as principais correntes modernistas. Nós temos o movimento Pau-Brasil. O movimento Pau-Brasil pregava um retorno, uma busca à arte pré-histórica do Brasil. E por que Pau-Brasil? Justamente por ter sido este o nosso principal produto, o nosso primeiro produto de exportação. Nossa poesia deveria ser exportada para o mundo. Vejamos o próximo movimento. Movimento Verde-Amarelo. Este movimento verde-amarelo é uma espécie de reação ao primeiro movimento. E por quê? Porque, segundo os representantes do movimento verde-amarelo, o nacionalismo pregado pela corrente Pau-Brasil ainda era um nacionalismo muito importado, não era o verdadeiro nacionalismo e sentimento do Brasil. Vejamos o próximo movimento, e movimento antropofágico. Esse movimento tem origem no trabalho da pintora Tarsila do Amaral. Vejamos uns de seus quadros. Esses quadros fazem parte da chamada Galeria Antropofágica e é justamente o quadro Abapuru que dá origem ao movimento. Abapuru é um termo indígena que significa comer gente, o antropófago, e era justamente isso que os autores desse movimento queriam. Eles queriam devorar a cultura estrangeira e, a partir daí, num processo de reestruturação, criar uma arte original, uma arte com a cara do Brasil. Vejamos o último movimento modernista, movimento espiritualista.
Este movimento, como o próprio nome já sugere, buscava uma retomada dos valores interiores, uma retomada do eu profundo. Ele é carregado por misticismo e também por uma grande religiosidade. O modernismo, por ser tão grande e tão expressivo, é comumente dividido em 3 grandes fases. Vejamos quais são as fases modernistas. A primeira fase, conhecida como heróica, compreende o período de 1922 a 1930 e apresenta o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado como características marcantes. Os principais autores são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. A segunda se estende de 1930 a 1945 e é conhecida como a fase da consolidação das conquistas anteriores. Essa segunda fase subdivide-se em 2 grupos: a poesia, em que se destacam Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, e a prosa, representada, entre outros autores, por José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado. A terceira vai de 1945 em diante e é conhecida como a fase da reflexão e da universalidade temática. Destacam-se neste período Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Bom, pessoal, por hoje é só. E na próxima aula nós falaremos um pouquinho mais sobre o que foi esta primeira fase modernista e quais foram seus principais representantes. Um grande abraço e até lá!